Ministério Esperança. Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Senhor Jesus, e a vocês que nos acompanham, com a paz desse Deus maravilhoso que tem nos abençoado, que as bênçãos do Senhor possam alcançar as suas vidas. É maravilhoso estarmos aqui reunidos na presença deste Deus que tem estendido as suas mãos e derramado dele sobre nós. Eu sou grata a Deus por mais um dia de vida que o Senhor me concede. É maravilhoso estar debaixo da proteção deste Deus tão bondoso, que só bem nos faz. Neste momento, eu convido a missionária Francisca para estar fazendo a oração de intercessão. Você que está aí do outro lado, que nos acompanha, Pai do Senhor Jesus, que Deus possa te agraciar nesta noite. Nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas no decorrer da semana, hoje, e que é o primeiro dia da semana, Nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu creio que se nós orarmos, entregar a Deus as nossas vidas, e Jesus no nosso barco, porque Ele está no controle de tudo, tudo vai bem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus engrandecido e maravilhoso, Senhor, aqui nós estamos diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer, Jesus querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu de estar aqui na Tua presença, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer o Teu santo nome, porque Tu és merecedor de toda honra e toda glória. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Senhor, abençoa aqueles que já estão aqui, a família de cada um que está aqui presente, aqueles que não puderam, Senhor, estar, que o Senhor possa visitar, o Senhor possa alcançar, Jesus querido, e fazer a Tua vontade na vida de cada um. Senhor, eu Te peço nesta noite que o Senhor venha abençoar os louvores, a mensagem, que o Senhor venha abençoar os testemunhos, abençoar a vida de cada um, abençoar a nossa família, a família do pastor, da pastora, a família da pastora Débora, do pastor Rodolfo, do irmão Juventino, a irmã Enísia. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida da irmã Luísa, a irmã Geni, Senhor, e toda a sua família, Jesus querido, eu apresento nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa fazer a Tua obra e fazer o Teu querer. Senhor, continua conosco, Jesus querido, abençoando, Senhor, no decorrer deste culto, desta noite e sempre, Jesus querido, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação do século, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Deus, também visita os familiares daqueles que estão precisando de uma bênção material ou espiritual, aqueles que têm uma causa na justiça, porque o Senhor é o advogado dos advogados, é o juiz do juiz, é o promotor dos promotores. Senhor, eu apresento em Tuas mãos as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, que o Senhor vai dando graça e dando sabedoria para nós, Senhor, para que nós possamos prosseguir nesta caminhada sem desistir, Senhor. É o que eu Te peço, Jesus querido, e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Este Deus é maravilhoso. Ele tem as nossas vidas em Suas mãos.
Por isso é maravilhoso nós glorificarmos a Ele de todo o nosso coração, glorificarmos a Ele com todo o nosso entendimento. Aleluias, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você internauta, seguidora das mídias sociais. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida em todo tempo, onde quer que você esteja e vá. Eu sou Zete, Donizete Silva. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso culto de louvor e adoração a Deus nesse domingo abençoado, chegando já ao final, começando aí a semana. 19 horas e 37 minutos, nós estamos juntos, reunidas aqui na igreja e com você no Facebook também, para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor. Curta e compartilhe o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue. Curta as nossas páginas, siga-nos, para que você seja notificado e acompanhe as nossas publicações. Na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você falar conosco, interagir com a gente sempre e fazer também as suas doações e contribuir com esse ministério que leva esperança a todo esse mundo de meu Deus. Um mundo, irmão Juventino, cada vez mais carente da bênção e da graça de Deus. Então nós precisamos exalar esse perfume, essa graça de Jesus Cristo que há na nossa vida. Está nos acompanhando também pelo Facebook. Nós vemos aqui já os irmãos e as irmãs, nossos amigos que estão acompanhando. Maurícia Macau, de Paranavaí, Edilane Borges, que é nossa vizinha aqui, Deus abençoe grandemente. A Ruth e a Débora acompanhando também, compartilhando os vídeos. Douglas Celestino, Cláudia Valéria, Shirley Olivete, de Maringá. José Aparecido do Carmo, colega nosso de trabalho. Edilson de Oliveira, sempre acompanhando a gente. Pastor Claudivino, pastora Ruth, está acompanhando a gente aqui também, o homem do frango divino. E também o Diógenes Bach está presente. Deus abençoe grandemente. Os demais que forem chegando, sintam-se abençoados e apresentados, recebam a bênção e a graça de Deus também nas vossas vidas. Encrenca eterna, cuidado, é o tema do sermão daqui a pouco, com base no livro de Deuteronômio, capítulo 11, o verso 26, no qual está escrito que Moisés disse ao povo que existe uma escolha, se querem bênção ou maldição. Concluímos que é preciso, que é necessário cuidado, pois a má escolha, irmã Francisca, coloca-nos numa tremenda roubada e estaremos encrencados para sempre se nós escolhermos errado, pastora Ruth. Vamos cantar uma música. Nós vamos fazer o 39 da harpa cristã. Antes, porém, eu quero cantar com os irmãos e com o José Roberto de Oliveira, que acaba de chegar, nos acompanhando também. Eu quero cantar com vocês uma oração para a gente iniciar, principalmente dado a gravidade da temática que nós trazemos nessa noite, que é uma coisa bastante séria, o cuidado que a gente precisa ter com a nossa alma, porque os dias são maus e nós precisamos, irmã Geni, sempre pedir a Deus que nos ensine, que Deus ele venha nos ensinar sempre, a fim de que a gente tenha condições de sempre viver essa vida de acordo
com o que Ele tem planejado de bênção e de vitória para a nossa vida. Então, Ensina-me é uma música de 1979. Essa música é do conjunto Novo Alvorecer, um referencial do louvor no Brasil, desde a década de 60, né? De 60, 60, 70, 80. Então nós vamos cantar essa música e logo na sequência faremos o hino 39 da harpa cristã. Senhor, eu preciso aprender a perdoar. Percebi que não posso viver se não andar nos caminhos que o Mestre andou. Senhor, mais humilde eu vou me mostrar. Aprendi que não posso viver se não andar nos caminhos que o Mestre andou. Quero viver mesmo sendo pequeno, aprender como Ele a ser brando e sereno e viver para sempre nos braços do Nazareno. Quero viver mesmo sendo pequeno, aprender como Ele a ser brando e sereno, entregar para sempre nos braços do Nazareno. Senhor, eu preciso aprender a perdoar. Percebi que não posso viver se não andar nos caminhos que o Mestre andou. Senhor, mais humilde eu vou me mostrar. Aprendi que não posso viver se não guardar as verdades que o Mestre ensinou. Quero viver mesmo sendo pequeno, aprender como Ele a ser brando e sereno e viver para sempre nos braços do Nazareno. Quero viver mesmo sendo pequeno, aprender como Ele a ser brando e sereno e viver para sempre nos braços do Nazareno. Do Nazareno. 39, vamos louvar ao Senhor. O hino 39 chama-se Alvo Mais Que a Neve. E essa música é da harpa cristã, que leva por número o 39, e a harpa cristã que é o inário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Ranran tá solto, né? Por essa semana, devido a essa seca. Muita alergia, né, pastora Ruth? Demais, né? O negócio tá bastante complicado aí pras narinas, né? Tô vendo lá a irmã Enísia fazendo coro comigo aqui na tosse também.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis neste chão pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Pegamos do início. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profunda, oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Para terminar, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Os que estão nos acompanhando, receba a bênção de Deus, como é o caso
do José Roberto de Oliveira, a Ulicélia Menezes e o Marcelo Marques. Deus abençoe grandemente a vossa vida. Receba a bênção de Deus. Vamos ouvir aqui o nosso irmão Natan, que está aqui nessa noite. Natan, ele vai fazer uma leitura. Pode vir aqui à frente, Natan, para você fazer a participação para a glória do Senhor nosso Deus. Os irmãos, com a paz do Senhor. Nós vamos ler os Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com o canto. Sabei que o Senhor Deus foi ele que nos fez e não nós a nós. Mesmo somos o povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente nosso irmão Natan. Os irmãos podem tomar assento. E uma bênção, né? Esse salmo, toda vez que lê, né, se faz a leitura desses salmos, eu lembro daquela música, né, pastora Ruth? Celebrai com júbilo, lembra? Deixa eu abrir seu microfone que está fechado. Aí. Sim, me lembro. Acho que quem cantava era a Vaninha, né? É a Vaninha. Lá pelas décadas de 80, mais ou menos, é que a gente cantava essa música. Acho que eu vou fazer ele aqui, né? Vamos matar a saudade. Vaninha, apesar de a voz reclamar, né? Mas nós vamos cantar porque Deus merece, né? Todo louvor, toda honra e toda glória. Você me ajuda aí? Eu mandei a letra aí no grupo da igreja. É isso aí, irmão Juventino. Faz esse povo bater palma. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, misericórdia e a sua eterna bondade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Maravilha, né? É muito bom essas músicas. E aí, já que nós estamos aqui pensando no passado, nós vamos pedir aqui para a pastora Ruth pegar a salva. Você vai passar aí para recolher as ofertas. Nós temos a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas a Deus. E eu pensei aqui em fazer a música Feliz Será. Essa música é de 1978, embora as pessoas conhecem pela voz da Denise Cardoso, é uma composição do Armando Filho, essa música. Uma música abençoadíssima. Chega aqui pertinho de mim. Eu cantei muito essa música aqui quando comecei a minha caminhada na fé. E a propósito do título que nós temos para trabalhar hoje, como eu disse, dado a gravidade que a gente tem em trabalhar a salvação da nossa alma, não é? Fugir dessa maldição que está posta na vida das pessoas através da bênção de Deus. Quem sabe você está me acompanhando e não tem a bênção, a graça de Deus na sua vida, o seu viver é triste. Eu lhe convido nesse momento para receber essa bênção de Deus e também contribuir com a sua oferta para o reino de Deus. Nós vamos cantar, a pastora passa recolhendo dízimos e ofertas. Você que está nos acompanhando, se quiser contribuir, tem os dados bancários, você pode nos ajudar nesse projeto também. E a gente vai orar ao final. Então, depois da música, nós vamos orar por todos aqueles que estão acompanhando, que poderão contribuir, aqueles que têm a intenção de contribuir, mas por alguma razão não possa contribuir. Nós vamos orar por você no final. E preste atenção na letra. Se em teu viver existe um vazio e não podes cantar como nós cantamos aqui alegre agora, você não pode cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores. Você pode receber essa transformação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele transforma as trevas em plena luz. Composição, portanto, de Armando Filho, conhecido na voz de Denise Cardoso, que gravou essa música em 1978. Eu convido você para a gente cantar. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, não mais verá tua vida
em prantos se findar. Feliz será se ao Senhor seu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vem transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá sua vida em prantos se findar. Feliz será se ao Senhor seu coração entregar. Seu coração entregar. Seu coração entregar. Vamos orar, pastora Ruth? É contigo. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, amado, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pelos Teus servos que ofertaram, Senhor, para o mantimento da Tua casa, da Tua obra, amado Deus. Continue abençoando aqueles que ofertaram, Senhor, e aqueles que têm o desejo de ofertar. Queira abençoar grandemente também, amado Deus. Ó Senhor, tome as nossas vidas em Tuas mãos e nos abençoa grandemente, Senhor, pois Tu sabes que nós somos necessitados de Ti, Deus de poder. Continue fazendo, completando a Tua obra em nossas vidas. Graças damos a Ti. Amém, Jesus. Aleluias. Deus abençoe nossa irmã pastora Ruth. Obrigado pelo apoio e aí também a oração. Que Deus abençoe nosso tio Luiz Rosa da Silva, que está nos acompanhando de Paranavaí, Reginaldo Perdigão e a Nara de Souza Camargo, se não me engano, de Curitiba, acompanha a gente também. Quero convidar você para uma breve reflexão, para a gente pensar um pouco a palavra de Deus, pedir bastante atenção de todos que estão na igreja, bem como aqueles que estão nos acompanhando também, porque Deus ele tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Nós escolhemos um tema para a gente pensar, que é encrenca eterna, cuidado. Então, normalmente, a gente prega sobre a salvação eterna, mas as pessoas não dão conta, irmã Débora, que nós temos uma tremenda encrenca eterna também. Porque se eu não estou contemplado com a salvação eterna, eu estou automaticamente encrencado. Deuteronômio, nós vamos fazer a leitura, você pode ler comigo, Deuteronômio capítulo 11, o verso 26, esse e os demais textos bíblicos que nós vamos ler nessa noite, que nós citaremos durante o sermão, estão referenciados na descrição lá do item à frente do título do sermão, no enunciado da liturgia. Então no vídeo é só você dar uma olhada aí na descrição do vídeo, você vai ver que tem o referenciamento de todos os textos que nós citarmos durante o sermão. Então, encrenca eterna, cuidado. Deuteronômio capítulo 11, o verso de número 26 diz assim: e Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição.
Vamos ler mais uma vez. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Vamos pensar um pouco acerca disso. Encrenca não precisa nem falar o que é. Tá ali a irmã Enisa, ela sabe muito bem o que é isso, né? Quando a gente entra no encrenca, o negócio é complicado, né? Assim, irmã Enisa? Só uma balaústra para resolver, né? E às vezes não resolve, não é verdade? Então, a encrenca, ela é uma confusão, né? Algo problemático, um perigo, uma situação que nós entramos, irmão Rodolfo, que fica difícil de sair. Então, nós temos uma encrenca eterna para resolver na nossa vida. Por quê? Nós vimos aqui no início, pastora Ruth, que é nos colocado uma escolha. Nós precisamos escolher. Todo mundo precisará escolher. Toda pessoa, irmã Geni, na face dessa terra, precisará escolher, tem que escolher entre a maldição e a bênção. A bênção e a maldição. E a maldição é a encrenca eterna que está sobre as nossas vidas. Maldição é a ação efetiva de um poder sobrenatural caracterizado pela adversidade que traz para a nossa vida. A expressão geralmente é usada para expressar o azar ou algo ruim na vida de uma pessoa, grupo ou até instituição. Algumas pessoas acreditam que uma maldição pode até matar. A maldição é manifestada nos relatos bíblicos, conforme nós lemos já um texto aqui. Sendo algo espiritual, acredita-se que não pode ser revogada até que um poder espiritual superior, maior, intervenha, trazendo libertação, no caso, a bênção oposto da maldição. Então, a maldição é o ato ou efeito, irmã Francisca, de amaldiçoar. É o desejo de uma pessoa que advenha males, praga, desgraça, fatalidade sobre a outra. Sofremos com a maldição dos pecados no mundo e os nossos próprios pecados. A Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 3, versos 17 e 19, o seguinte: e para Adão Deus disse: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore, que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela, a mulher, a terra, lhe dará mato e espírito, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez, ou seja, vai morrer. Então aqui nós vemos, irmã Geni, por causa do pecado, da desobediência, pastora Ruth, é lançada uma maldição sobre toda a terra, todas as pessoas. A Stephanie, que está alegre hoje, ela poderia dizer o seguinte: mas eu não estava lá, pastor, não tem nada a ver com isso. Mas a maldição alcança ela também. Está ali a Laurinha, que não quis cantar hoje. Aí ela pode dizer assim: mas eu não estava lá, pastor, eu sou uma criança ainda, eu não tenho nada a ver com isso. Mas chega até ela também. E as consequências, irmã Débora, dessa maldição são objetivamente 3 coisas. Primeiro, separação de Deus. Segundo, sofrimento. E terceiro, morte. É o que nós lemos ali no texto, no texto de Gênesis. Essas 3 desgraças estão permanentemente presentes em toda a terra e afetam-nos constantemente. A encrenca, portanto, é muito grande. Tanto é que a gente vê isso todos os dias.
Nós não temos, né, um mundo separado de Deus, muito sofrimento, a morte e a destruição rondando as nossas vidas diariamente, não é assim? Então, é que as pessoas não percebem, não olham essa batalha espiritual, não conseguem entender que está diante de um grande desafio, de uma encrenca muito grande que merece a atenção de todos nós. E é uma encrenca pessoal. Então não adianta eu achar que a minha encrenca a Débora vai resolver. Não, eu tenho que resolver a minha encrenca. Então a maldição que está sobre a minha vida é eu que terei que resolver. Eu tenho que escolher entre a maldição e a bênção. Deus nos oferece uma escolha, que é a única solução para a gente sair dessa encrenca eterna. Podemos insistir em viver separados de Deus no sofrimento e morrer a segunda morte, mas temos a opção de escolher sair desse problema, sair dessa desgraça. Ouça o que diz Isaías capítulo de número 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Então, aí o verso 5, né, nós lemos o capítulo 6, o verso 1, verso 5 agora. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, irmão Juventino, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Esse texto possui duas realidades. A primeira refere-se ao presente, ao chamado de Isaías. A segunda realidade, irmã Débora, é futura, é o chamado do Messias, que viria para salvar o seu povo dessa encrenca, dessa maldição. Atente para Isaías capítulo 9, que nos diz assim, Isaías capítulo 9, eu vou ler os versos 2 e 6, que diz assim: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Verso 6 agora: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, essa profecia lá de Isaías capítulo 6, ela começa nesse cumprimento no capítulo de número 9 de Isaías. Por fim, vamos ver o que diz Isaías capítulo 53, eu leio o verso de número 3, que diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Verso 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Verso 5: porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos
pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Esses textos demonstram que Jesus deixou o esplendor da sua glória, como nós cantamos o hino. Quem que canta aquele hino, hein? Deixou o esplendor da sua glória. Você lembra? Luiz de Carvalho, né? Eu acho que Denise, né? Denise Cardoso também gravou. Então, ele deixou o esplendor da sua glória, sabendo que o seu destino era ser crucificado e morto, devido a essa maldição imposta a todas e todos nós. Sua morte, no entanto, não foi em vão, irmã Laurinha, tendo em vista que nos libertou da maldição advinda pelo domínio do pecado sobre as nossas vidas. Portanto, o cristão não precisa ter medo de maldição, e sim deixá-la e escolher a bênção, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo que estão postas na mesa para a gente escolher. Eu posso escolher a bênção ou a maldição. Assim como a maldição foi de caráter particular, com consequências gerais e específicas para Adão e também para Eva, a bênção também é de caráter particular, com consequências gerais e específicas para aquelas e aqueles que a escolherem. Então, se eu escolher a bênção de Deus, essas consequências gerais, específicas, elas virão para a minha vida e eu vou deixar então de estar encrencado eternamente. Mas se eu rejeitar essa bênção, essa graça de Deus, essa salvação de Deus, irmão Rodolfo, então eu estou encrencado eternamente. O problema é que a encrenca, irmã Geni, ela não termina aqui. O problema é depois. Se fosse uma encrenquinha igual a gente tem aqui na terra, né? Você dá um jeito ali, amanhã resolve. Mas quem escolher rejeitar a graça de Deus estará encrencado eternamente, nessa vida e na outra. Ontem eu estava vendo um vídeo e um pastor postou uma reflexão, e aí ele deitado na cama, né, e postou lá recebeu uma bênção de Deus, né, e tal, resolveu compartilhar com as pessoas. E eu gosto, né, de ler, ser edificado com as pregações de outros pastores, outras igrejas. A gente sempre acompanha também, compartilha, isso é muito bom. E aí ele estava falando do momento solitário, né? As pessoas ficaram até preocupadas, porque achou que pelo título que ele colocou, que a esposa dele havia falecido, né? Aí ele falou, não, é que ela saiu para fazer um trabalho, né? Saiu mais cedo, e eu fiquei sozinho aqui em casa, e na cama eu aqui fiquei até um pouco mais tarde, que é só esse dia que eu tenho, né, para dar uma descansada. Eu fiquei assim, senti muito solitário, né? E eu resolvi então falar com vocês que há momentos que a gente fica sozinho, né? Solitário, tem decisões, tem coisas que é só eu e Deus. E aí ele estava falando, por exemplo, ele colocou a questão do luto, porque ele disse o seguinte, né? A passagem dessa vida para a outra vida, que é o que nós conhecemos como morte, é uma coisa que todo mundo fará sozinho. Não tem jeito. Por exemplo, eu chego aqui na Ruth e falo, olha, é o seguinte, eu vou morrer agora, você vai comigo? Não tem jeito, né? Ela pode até segurar a mãozinha, né? Assim, Ruth, né? Segura a mão, segura, né? Eu aperto a mão dela, tô vivo ainda, né? Aí quando eu morrer, a mão solta. Mas aí eu vou e ela fica. Então, quem não decidir pela vida, pela graça, estará encrencado, né? Não só nessa vida, mas será encrencado eternamente.
De maneira geral, a bênção, olha que coisa maravilhosa, é uma expressão usada para se referir a um desejo benigno para uma pessoa, grupo ou instituição, que pressupõe um efeito sobrenatural, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o desejo se cumpra. Existem inúmeras variações desse conceito, dessa explicação, e isso se deve às várias crenças que a gente tem, ao grau de fé de cada um. Então, a bênção para mim, por exemplo, ela pode significar e representar coisas maravilhosas. Para a pastora Ruth pode ser menos maravilhosa, ainda mais maravilhosa, vai depender do grau de dependência, do grau de comunhão que ela tem com o dono da bênção, que é o Senhor nosso Deus. Em Cristo Jesus somos abençoados. Abençoar, portanto, é o ato de invocar o auxílio de Deus para o bem-estar ou a felicidade da pessoa, grupo ou instituição, irmão Juventino. Deixar a encrenca da maldição exige, irmã Débora, portanto, viver a simplicidade e eficácia do Evangelho de Jesus, que constitui escolher a bênção. Então, se eu quero deixar a encrenca, irmã Francisca, tenho certeza que a irmã Francisca não quer morrer encrencada, de jeito nenhum, né? Nós queremos a bênção. Mas para deixar, irmã Geni, a encrenca, é preciso escolher esse Evangelho de Jesus Cristo, e não só escolher, viver essa simplicidade, essa eficácia, porque a escolha diz respeito a crer, aceitar, permanecer em Cristo e viver uma nova vida servindo a Deus. Então não adianta dizer, não, mas eu já sou abençoado, né? Ó, pastor, a bênção de Deus está na minha vida, enfim, mas você tem uma nova vida em Cristo? Você crê, aceita e permanece nesse Evangelho de Jesus Cristo? Eu sempre conto aqui uma passagem, Otânia Regis, Nelson Martins, que está nos acompanhando, Adão Brasilino acompanha a gente também, Antônio Luiz Coutinho, Shirley e Jonathan acompanhando, Luiz Carlos Olivieri, Sandra Lopes e Fernanda Silva, que são os que a gente não havia nominado. Eu sempre, quando eu falo aqui na igreja, estou pregando, enfim, em vários lugares, trazendo um sermão e falando dessa questão do Evangelho, de seguir a Cristo, eu sempre lembro daquela oportunidade, quando Jesus ele deixou a família, enfim, estava pregando na sinagoga, num templo, e aí de repente as pessoas preocupadas, né, da família, mas onde que esse menino está? E começa, né, a procurar Jesus, até que de repente alguém informa, não, ele está pregando aí na sinagoga, e aí muita gente, né, e tal, então para não atrapalhar Jesus, mandaram os mensageiros, né, olha, a sua mãe e os seus irmãos, eles estão aí fora, a sua mãe e os seus irmãos. E aí Jesus, ele faz a mensagem, irmã Geni, e pergunta assim, mas quem são a minha mãe, os meus irmãos? Todo mundo, né? Então quem são os meus irmãos, a minha mãe, enfim, a minha família, são esses aqui, que ouvem a minha palavra e as praticam. Então não seja só ouvinte, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos praticar também. Sirlene Mior, minha colega lá de Toledo, aliás de Coronel Vivida, que está nos acompanhando. Então nós não podemos, para fugir dessa encrenca, não pode ser apenas ouvinte, não pode abandonar o barco. Muitas das vezes o sofrimento, a dificuldade que nós temos nessa vida, irmã Geni, nos faz a pensar abandonar o barco. Mas não está escrito, irmã Francisca, se o meu servo voltar atrás, olhar para trás, o que acontece?
A minha alma, diz Deus, não tem prazer nele. Então nós precisamos ser firmes, constantes. Sabemos que temos a dificuldade, mas até aqui nos ajudou o Senhor e Ele nos ajudará sempre. Afinal, nós estamos do lado da bênção. Então eu finalizo demonstrando alguns aspectos dessa nova vida de bênção, referenciando-a por meio do capítulo 12 da carta aos Romanos. Então, aos Romanos, capítulo de número 12, que nos diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Completo, então não é pela metade. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Observe aqui que não é uma mudança no coração, não é uma transformação no coração, é uma transformação na mente. Então eu preciso pensar diferente, dependendo do que eu ver, dependendo do que eu ler, não é assim? Dependendo do que eu me alimento através dos meus olhos, dos meus sentidos, eu então terei os pensamentos alterados. Então, se você lê a palavra de Deus, se você ora, se você jejua, faz o sacrifício vivo, automaticamente, você vai ter também a sua mente, o seu pensar diferente, transformado para a glória de Deus. Verso 9: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigamos o que é bom. Amém, amém, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Ah, meu Deus do céu, agora apertou aqui a situação, Mas quantos preguiçosos a gente tem, Então aí, vai um recado aí para você. Então trabalhe, se esforce e não seja preguiçoso. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, Rodolfo, paciência, oração, palavra de Deus, precisamos ter. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Olha só que coisa interessante. Não, eu quero que Deus mate ele. Não é assim. Temos que pedir para que Deus abençoe. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira, irmã Enísia, que vocês recebam a aprovação dos outros. Verso 18: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem:
eu me vingarei e acertarei conta com eles, diz o Senhor. E por fim os versos 20 e 21. Mas façam como dizem as Escrituras. Olha só, irmã Débora, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. E não pode colocar veneno, hein? Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, quer fugir dessa encrenca eterna? Você tem a oportunidade nessa noite de escolher entre o bem e o mal, a maldição e a bênção. Eu já escolhi a bênção. Eu não sou doido, não quero viver encrencado a vida toda e a eternidade toda. Então eu escolhi Jesus. Eu escolhi essa bênção que é Deus. Por isso a gente, pastora Ruth, desde 1986, nós nos batizamos no dia 26 de outubro de 1986, lá na Fazenda Arara, em Paranavaí, não é isso? E desde então, a gente serve ao Senhor. Já passamos por tantas dificuldades, não é assim? Tantas lutas. Às vezes aqui eu fico conversando com os irmãos, e ouvindo as lutas que vocês passam. Gente, hoje nós fazemos, por exemplo, o joelhinho de porco, para nós é uma iguaria, Agora você já imaginou comer joelhinho de porco 6 meses? Era só o que tinha, E mesmo assim, as crianças tudo pequeno, aquelas dificuldades, não era assim? E Deus, ele foi abençoando a nossa vida, porque tal como Jabes, a gente não acredita que naquilo que está posto de mal para nós à nossa frente. Nós temos a bênção de Deus colocada para a nossa vida, e é isso que nós temos que acreditar. Eu quero convidar os irmãos. Na quarta-feira nós teremos o culto de ensinamento, e eu tinha preparado uma música aqui da cantora pastora Alda Célia, chama-se Oração de Jabes. E nós vamos, na quarta-feira, nós vamos falar um pouco dessa maldição que havia sobre a vida dessa pessoa, desse irmão. Ele estava encrencado, mas aí o que acontece? Ele escolheu a bênção, e Deus mudou por completo a vida dele, deu bênção, vitória, e foi algo maravilhoso. Pastora Ruth, você vai orar, não sem antes nós fazermos o seguinte. Eu vou cantar aqui, dar uma passada devido ao adiantar das horas, mas fazer aqui a oração de Jabes, essa música de 2003 da pastora Alda Célia. Faz tempo que eu não canto ela e eu gosto dessa música, hein? É uma benção, E aí na quarta-feira nós vamos explicar quem era Jabes, o que aconteceu na vida dele, o que Deus fez para mudar a sua história, como diz a irmã Francisca, que sempre fala aqui, mudar o seu cativeiro. Então Deus mudou o cativeiro, aqui do Jabes. Estou com saudade dessas palavras, irmã Francisca, a palavra do cativeiro. E depois nós vamos, ainda depois dessa música, aí nós vamos fazer uma outra música, que é do pastor Asaf Borba, acho que é de 2012 por aí, que chama-se Não Vou Calar Meus Lábios. Aí Isabel Vitória, que acaba de chegar, então nessa primeira música a gente fala que é possível você deixar essa encrenca eterna escolhendo Deus, e na última música, antes da oração, nós vamos cantar profetizando a bênção para a sua vida. Eu quero chamar a atenção de todos os irmãos e as irmãs que estão aqui, e de você
que está nos acompanhando também. E dizer o seguinte: mediante essa palavra, nós precisamos, nós que já deixamos essa encrenca eterna, nós precisamos dizer para as pessoas que elas estão encrencadas, aqueles que não deixaram, precisa desse Cristo. E precisamos, irmão Juventino, usar os nossos lábios para a gente proferir bênção. O cristão não pode amaldiçoar ninguém, nós acabamos de ler agora. Nós temos que abençoar a vida das pessoas. Se ela está sob a maldição, é função nossa, Deus nos chamou para isso, que a gente precisa produzir os frutos. E os frutos, irmã Francisca, do cristão é exatamente a bênção, tirar a pessoa, né, da maldição. Ainda que às vezes ela não queira ouvir, ela não queira dar atenção, mas abençoa. Que você fazendo assim vai ser algo extraordinário. Você vai estar dividindo a bênção que Deus ele colocou na sua vida através da palavra de Deus. Atende, ó Senhor, a voz do meu clamor, como já orou, eu também vou orar, como o Senhor o abençoou, também pode me abençoar. Abençoa-me, 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 Senhor, faz-me prosperar, vem me atender, e de todas as dores vem me livrar. Esconda-me do mal na palma das tuas mãos, onde quer que eu vá, abençoa-me, Senhor. Não vou repetir, olha aí, um passado de maldição. Estou firmado em ti, nasci do seu coração, como já orou. Eu também vou orar, como o Senhor o abençoou, também pode me abençoar. Abençoa-me, 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 Senhor, faz-me prosperar, vem me atender, e de todas as dores vem me livrar. Esconda-me do mal na palma da sua mão, onde quer que eu for, abençoa-me, Senhor. Maravilha, que essa bênção de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, e é isso que nós queremos dizer, profetizar nessa noite para você. Abençoa-me, Deus, e aonde quer que eu vá, que essa bênção de Deus ela possa estar na minha vida. Eu quero distribuir a bênção do Senhor para a sua vida. Vamos então nos preparar para a gente orar. Você ora e também vai impetrar a bênção para o término do culto nessa noite, tá bom? Então, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a sua vida, eu quero profetizar: nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão.
Recebe essa palavra aí, recebe essa bênção. Você que está nos acompanhando, Wellington, Deus abençoe grandemente a todos que nos acompanharam nessa noite. Você já sabe, todos os domingos, 19h30, és nosso convidado. Se tiver aqui por perto, pode vir aqui na igreja também, é sempre uma alegria. Quarta-feira, 20 horas, uma palavra de fé e também de ensinamento para a sua vida. E toda sexta-feira a gente está no rádio cantando música gospel, MPB do Brasil, para alegrar o seu coração. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Contigo, pastora Ruth. Amém, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que as bênçãos do Senhor Jesus possam alcançar a todos, pois Ele é maravilhoso, Ele é um Deus amoroso. Vamos orar neste momento, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez no nosso meio. Aleluia. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, amado, por tudo, Jesus querido. O que nós temos a Te pedir, Senhor, é que Tu continue a nos abençoar, continue estando conosco, abençoando-nos no decorrer da semana, estendendo as Suas mãos de bênção sobre nós, porque Tu sabes que nós somos pequeninos e necessitamos de Ti ao nosso lado, amado Deus. Continue com as Suas mãos estendidas e derrame de Ti sobre nós. Aleluia, abençoa Jesus. Aqueles que têm nos acompanhado, Senhor, com as Suas bênçãos também. Tu sabes os problemas que eles têm passado e Tu sabes a necessidade. Aleluia, Eu peço Jesus. a Ti, Senhor, que os abençoe grandemente, amado. Graças Aleluia, damos Deus. a Ti. Amém, Jesus. Levantem as suas mãos. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aleluia. Amém, Sobre Jesus. tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca cessarão.